Eu vou ler nesse instante. Versículo 16, 17 diz assim: porque no Evangelho, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A Bíblia diz, Lutero então diz que uma flecha inflamada pelo fogo do Espírito invadiu a sua alma, e ele então abriu os olhos e compreendeu que tudo que ele estava fazendo e todas as suas profundas tristezas e insatisfações com a sua vida espiritual, naquele momento tinha chegado ao fim. Ele agora entendia que a salvação vinha pelo ato da justificação em Cristo Jesus. E ele então quis conhecer o Evangelho todo, porque a Bíblia diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ele disse: se é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus, eu quero conhecer o Evangelho. E ele leu todo: Mateus, Marcos, Lucas e João, e entendeu que tinha que abandonar toda a tradição e tudo que havia ensinado a ele através da Igreja Católica Apostólica Romana. O justo viverá pela fé. Nós vamos ler agora um texto em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Eu vou substituir a palavra transformem-se, mas reformem-se, porque esse é o sentido. Não de se conformar. A palavra de Deus é contra a conformação ou adequação da minha vida ao padrão do mundo, mas reformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, renovação do entendimento, ou o texto fala de transformação pela renovação, e a renovação da mente, segundo o texto de Romanos 12, provoca na vida de qualquer pessoa um verdadeiro rebuliço. Provoca reforma de vida, reforma do estilo de viver, da maneira como vemos a vida, o mundo, as coisas, a nossa própria existência. Estamos precisando, irmãos, mais do que nunca, creia nisso, de um reavivamento, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual e da mornidão. Meus irmãos, a nossa igreja, esta igreja, está cheia de crentes mornos e de crentes frios.
A mornidão parece que deixou de ser uma epidemia para ser uma pandemia, ou seja, não é um ato presente apenas aqui, mas quando vamos conversar com colegas preocupados com a obra do Senhor, eu percebo que também eles estão vivenciando os mesmos problemas. Reforma significa uma reorganização, uma mudança de ideias, de teorias, de hábitos e práticas. Como estamos precisando de uma nova reforma. Quando Lutero viu o esforço imenso, meus irmãos, no século XVI, o Papa Leão X assinou um documento que prescrevia a venda de indulgências, que seria uma garantia. O que é indulgências, pastor? A Igreja Católica assinou a indulgência dos pecados, ou seja, você podia comprar os seus pecados através de uma oferta, ou comprando relíquias que a igreja passou a vender. Essa igreja, denominada, entre aspas, evangélica, aprendeu com a igreja profana os hábitos dela. Lutero via em toda a Europa a igreja católica vendendo pedaços da cruz, vendendo relíquias, um pedaço do prego que crucificou Jesus, ou pedaços disso ou daquilo, até mesmo da túnica ensanguentada de Cristo. Nós vemos hoje coisas semelhantes. Com quem aprendeu? Com a igreja apóstata. Olha, se você veio aí para se sentir confortável, é melhor você ir embora, porque vai ser bem desconfortável. E eu não vou esperar o terceiro round. O nocaute pode sair no primeiro segundo e vai ser direto no seu queixo. Porque se você veio aqui para ouvir uma mensagem que você quer ouvir, veio ao lugar errado. Você veio aqui para ouvir uma mensagem que eu e você precisamos ouvir. E eu sou do estilo Lutero. Lutero disse: não é possível. Ele mesmo comprou a indulgência. A indulgência era a venda da absolvição dos pecados. Eu estive num templo no centro de Lisboa, já contei aqui, nas ruas estreitas de Lisboa, nas ruas apertadinhas ali da Lisboa antiga, que se parece muito com as ruas estreitas aqui da parte antiga de Salvador. Quem vai a Portugal e visita a parte antiga de Lisboa, se parece muito aqui com algumas ruas ali do Pelourinho e outras ruas antigas aqui do centro da cidade. Lá tem uma igreja que foi inaugurada pelo Papa Leão XI. E esse Papa, aquela catedral levou 70 anos para ser construída. Imagine. Ou seja, se alguém começou ali a trabalhar aos 15 anos, no dia da inauguração essa pessoa tinha o quê? 85. E eu vi uma placa, tá lá, para que o mundo veja, de séculos em séculos, e está lá na frente da igreja. Essa igreja foi construída com o dinheiro das indulgências. O que? Venda de perdão. E esse templo foi inaugurado com a presença majestosa
a presença suprasanta do pontífice. Deus tem misericórdia, vai subir, daqui a pouco você é arrebatado. Só faltou dizer que era o próprio Deus. Imagine a chegada dele, com a presença do sumo pontífice e não sei quantos cardeais que estiveram no alto inaugural dessa catedral. Anos, meus irmãos, 1500 e lá vai, imagine. E está escrito em São. Naquele dia o Papa declarou que todos que construíram e ajudaram a construir esta igreja terão 70 anos de perdão antecipado e um lugar de honra nos céus. Pronto, posso vir para o Brasil, participar dos próximos 70 carnavais, ir para bordel, cometer todos os pecados e os devaneios da carne, porque eu já tenho o quê? Eu já tenho uma conta especial e já estou com um limite com 70 anos de perdão antecipado. Você entendeu? O que é indulgência? Indulto. Ou então uma pessoa chegava no confessionário e dizia para o sacerdote, naquela época vigário, chegava para o vigário e dizia: olha, meus pecados, numa época que se confessava pecado, que agora não se confessa mais, poucos fazem isso, e chegava lá e dizia: pequei, fez isso, o padre ali ouvindo no confessionário, quando terminava, diz: olha, você vai ter que rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Pai Nosso, e você vai ter que fazer uma penitência de não sei quanto terço, e enfim, dava um dever de casa bem daquele rigoroso, e dizia: meu filho, mas sua situação está brava, seus pecados é um negócio, isso não vai dar certo não. Mas o que eu tenho? Você precisa comprar uma indulgência. Como? Meu querido, você vai ter que comprar uma indulgência. Vou dar um exemplo. Você vai ter que comprar uma indulgência aí aproximadamente de uns R$1.000, 1.500, a depender do pecado, né? Se for o pecado fosse pecado cabeludo, meu filho, a sua indulgência é 5.000. E aí, meu querido, ou ia para as penitências, ou ia comprar o quê? A indulgência. Você pode imaginar um mundo sem Bíblia, um mundo onde a palavra de Deus não era pregada. E olha mais o que eu digo, a ideia era simples: as indulgências garantiam o perdão dos pecados e um lote no céu a quem as adquirisse. Como vocês podem ver tudo isso? Porque hoje você pode constatar tudo que eu estou dizendo através de pesquisa, através do Google. O púlpito dessa igreja tem como credibilidade maior as escrituras, mas o que eu prego aqui está sendo gravado e vai ser colocado no YouTube para todo o Brasil. Portanto, estou falando com conhecimento de causa. A ideia era simples: as indulgências garantiam o perdão dos pecados, um lote no céu a quem as adquirisse, assim como ajudariam a encher os cofres da igreja. Os clérigos na época bradavam: ao tilintarem as moedas no fundo da sacola, automaticamente os vossos pecados, meus irmãos, e ofensas serão perdoados, e até mesmo as almas dos vossos parentes que porventura estiverem no purgatório serão levadas ao paraíso. Lutero, monge, ele preocupado com algum dos seus familiares que tinham partido, e segundo ele poderia estar no purgatório, o que é que ele fez? Foi lá e também comprou a indulgência para os seus parentes. E na hora que ele comprou, o que é que aconteceu?
um clérigo maior acima dele disse: quero declarar que imediatamente os seus parentes estão saindo agora do inferno, do micro-ondas para o freezer celestial. Estou dizendo, lógico, com tom de zombaria. Quem não queria, hein? Como é o negócio? Posso ficar garantido que minha mãe que partiu, que minha avó que partiu, que minha tia que partiu, não vai ficar no purgatório, não vai ficar coisa nenhuma. Foi quando esse homem vai ler as escrituras e aí descobre que tudo isso é o quê? Religiosidade, mentiras. Vivemos num mundo igual, uma porção de igrejas com nome de evangélicos, uma porção de evangélicos dentro das nossas igrejas que precisam de reforma, porque não são diferentes e nem fazem diferença. Precisa de uma formatação diferente da maneira de ser membro da igreja, porque você pergunta a um membro da igreja: qual foi? Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas você falou de Cristo? Mas eles formataram a maneira de ser crente em vir aos domingos, em alguns momentos, dar atenção a alguma área específica da igreja, mas suas vidas dentro de casa, no trabalho, ali fora, no mundo, não são diferentes e nem fazem diferença. Estou preocupadíssimo. Uma geração que sustentou essa igreja e trouxe essa igreja até aqui, uma geração que Deus usou para abençoar essa igreja, pouco a pouco estão ficando cada vez mais idosos, como eu e você, e breve eles partirão. E a pergunta que eu fico: quem os substituirão? Quem tomará o lugar deles? Vemos muita gente absolutamente, irmãos, descompromissada, totalmente descompromissada com o ministério, com a igreja, com o evangelho. Precisamos, meus irmãos, de uma reforma, e na verdade, Deus promoveu a primeira reforma, foi com Paulo. Eu vou tirar daqui, irmão, que está fazendo aqui um... bolso, botar no bolso. Foi com Paulo, quando a igreja de Jerusalém e os primeiros apóstolos só queriam pregar o evangelho para a nação judaica, e então o Senhor Jesus Cristo promove a primeira reforma. Diz o texto, meus irmãos, em Romanos capítulo 11, que diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, ou seja, os judeus. Quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E assim como vocês, que eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos vós. E aí há este hino lindíssimo: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Deus disse: epa, o evangelho é para o mundo inteiro, para todos os homens. E o apóstolo Paulo diz: olha, Deus os encerrou a desobediência e fez uma reforma. Era eles que tinham que levar o evangelho ao mundo. Agora
eles se tornaram desobedientes e Deus reformou e reformulou o plano e entregou o plano a vocês. Deus já fez a primeira reforma. Por isso que o apóstolo Paulo, olha, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que vocês se aproveitem a oportunidade que Deus está dando a vocês. Esse texto de Romanos 12 é por isso. Eu rogo, minha nação, meus parentes, meus antepassados, não entenderam o privilégio que eles tinham. E recusou-se a aceitar o plano de Deus. Recusou o próprio Cristo. O crucificou. Mas agora Deus está dando a vocês o privilégio de levar o evangelho ao mundo inteiro. O privilégio era para os judeus. O privilégio era para todos os apóstolos, que eram absolutamente todos eles da nação hebreia. E aí Deus levanta o apóstolo Paulo, porque até mesmo o substituto de Judas continuou no mesmo caminho. Pedro resistiu até o último segundo à orientação de Paulo, até que Deus interviu. Se a igreja escolheu o 13º, me desculpe, se a igreja escolheu o substituto de Judas, que foi Matias, agora o Senhor Jesus está agora escolhendo um outro, porque Matias também não entendeu, e Deus vem com reforma, e ele mesmo vai ao encalço de Saulo de Tarso e o transforma no apóstolo aos gentios. A Europa, a Itália, a Espanha, a toda a Ásia. E depois, esse homem, 1517, declara a segunda reforma, de uma igreja que se encheu de coisas absurdas, de heresias como purgatório. O apóstolo Lutero olha na Bíblia e não vê purgatório em lugar nenhum. Missa de sétimo dia, Lutero não encontra nenhum respaldo. Olha para aquelas imagens, e olha a Basílica de São Pedro, e olha o apogeu de Roma, e olha um homem dizendo-se substituto e representante de Deus na terra. E esse homem então vai pagar um alto preço. Disse: eu conheci o evangelho, porque aquele homem tinha uma formação extraordinária, formou-se em direito, depois tornou-se monge, uma cultura extraordinária, e então traduziu a Bíblia do alemão das línguas originais para o alemão. Depois, dali, foi um salto, porque foi para a Inglaterra. A reforma causou um impacto imenso na Inglaterra, e a Bíblia foi traduzida então para o inglês, King James, e depois para o português aqui nós. Mas tudo por causa daquele homem que desafiou Roma, que desafiou a igreja constituída, meus irmãos, e ele resumiu a reforma nos seus 5 solas. Hoje a igreja, eu quero agora me referir à Igreja Batista Filadélfia, está precisando de uma reforma, dos membros verem qual é o propósito e para qual existe a igreja. A igreja não é apenas para nós darmos um belo passeio dominical e a sairmos daqui fortalecidos. Sim, mas alguns até perderam essa perspectiva.
Você pode ter certeza que muitos estão nesse momento, paparicando, paparicando esse ou aquele, paparicando o genro, paparicando o marido, rebelde. É ruim que minha mãe fazia isso, hein? Minha mãe olhava para ele, vem cá, comida pronta aqui, ó. Minha mãe chegava, estava cedo, porque lá em casa tinha comida oficial dia de domingo, vou dizer qual é. Macarrão, ela falava assim, o talharino está escorrido. Ali o molho. Frango lá em casa só de domingo, irmãos. Então o frango está aqui, o assado ou cozido, sei lá. A salada está ali, ó. Está aqui isso, está aqui aquilo. Se você quiser esperar a família, eu e seus 2 filhos, espere. Vamos cultuar a Deus. Jorge na frente, Joel na frente. Minha mãe ia ficar lá paparicando o quê? Um maridozinho rebelde, só se ele estivesse doente. Olha para mim. Para! Essa maneira que você está desenvolvendo sua vida cristã, seus filhos não vão nunca ser impactados. Nunca! Aquilo que a irmã Nicélia viu aqui, as crianças vinham trazer aqui dízimo, irmã Nicélia. Minha mãe dizia, esse mês que vai levar o dízimo lá na frente é Jorge, sou eu. No outro mês, quem vai levar o dízimo lá na frente é o quê? Joel. Você quer ouvir as histórias de minha mãe? Vai visitar minha tia. Quem vai lá visitar, vai ter que ter paciência, porque ela vai contar. Alugou o ouvido do irmão André outro dia, a irmã Liane. Pergunta a ela. Pergunta a ela. Você vai ouvir história, a irmã dela que conta. Porque ela foi alcançada pelo testemunho de minha mãe. Precisamos de uma reforma. Você não foi salvo para ser apenas baterista, apenas corista, apenas atendência. Acima de tudo, para ser discípulo e fazer discípulo. Diácono, discípulo. Levita, discípulo. Ou discípulo, levita. Professor, discípulo que faz discípulo. Senão, nós vamos terminar parecidos como muitos aí fora. E hoje as pessoas ficam lendo uma porção de comida estragada através do WhatsApp. Uma porção de coisas inconvenientes. Precisamos de uma reforma. E eu quero concluir, porque essa reforma, um dia Deus disse a Ezequiel que faria. Ele disse assim, o que é que você está vendo aí? E ele disse, eu estou vendo um vale de ossos secos. E a visão do vale dos ossos secos retrata ou retratou a condição do povo de Israel no exílio babilônico. Então Deus perguntou, você acha que eu posso devolver vida a esses ossos secos, ressequidos, sem vida alguma? Você acha? Ezequiel disse, só tu podes. Meus irmãos, a ilustração do avivamento acontecido nos dias do profeta Ezequiel fala a respeito do Espírito de Deus atuando em vidas sem vidas, atuando naquele vale de ossos secos que os irmãos podem ler em Ezequiel capítulo 37. O povo de Israel, meus irmãos, estava absolutamente sem sabor, morreram, perderam completamente a identidade deles, a condição deles era terrível, eles estavam mortos em seus delitos e pecados. E como nós, antes de conhecer o Evangelho, também éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo reafirma que Deus fez uma obra
em a minha vida, na sua vida, e se você está aqui é porque aconteceu um dia uma reforma em sua vida. Você nasceu de novo. Aconteceu uma reforma já. Senão você estava lá nesse momento, o quê? Preso às algemas dos seus delitos e pecados, em sua pecaminosidade, em seus vícios, em seus hábitos, em um estilo de vida fora do padrão de Deus, em suas tradições, em uma religiosidade morta. Aconteceu uma. E Jesus Cristo disse a Nicodemos: se você não passar por uma reforma, e essa reforma Jesus Cristo deu o nome de novo nascimento. O novo nascimento é uma reforma. Por último, meus irmãos, Paulo diz: olha, o culto que Deus quer que vocês prestem não é o culto emocional, é o culto que? Racional. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que vocês apresentem, vocês por inteiro, os vossos corpos. Para haver culto racional é preciso que você venha aqui por inteiro, e não parte. Apresentem os vossos corpos, ou seja, apresentem o que? Vossas mãos, vossos pés, vossos olhos. Apresentem o vosso entendimento, vossas potencialidades, apresentem vossas habilidades ao Senhor e diga: Senhor, eu estou colocando meu corpo inteiro que em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que? Emocional, racional. Ou seja, eu entendi, eu percebi pela minha mente que estou errado. Enquanto isso não te acontecer, irmão, não vai haver mudança de atitude. Que eu estou desenvolvendo uma religiosidade com o rótulo de piedade, mas sem poder. Nós temos em nossas igrejas pessoas que vão para as igrejas para tocar, para dedilhar o piano, para louvar e etc., mas descompromissadas com a palavra. Eles não influenciam ninguém, eles não inspiram ninguém, nem dentro da própria casa deles. Pelo contrário, eles confundem. Pergunta a eles, pergunta a maioria deles, quando foi que ele sentou para falar do plano da salvação e falar de Cristo? Aliás, eu quero agradecer. Depois de quinta-feira, 4 pessoas me pediram: pastor, eu estou desafiando aqui, já temos aqui em nossa igreja 12 pessoas, e agora com esses 4, 16. 16 pessoas em que eu mando material, eu mando um por semana, é material seleto, bem selecionado. Você cria um círculo, um grupo de pessoas para você evangelizar através do WhatsApp. Você não manda todo dia não, você manda o quê? Um por semana. Pode ser seu vizinho, pode ser alguém da sua família, seu genro, sua filha. É material, e eu tenho um material para 20 semanas, um por semana. Pá, pá, pá. Eu mando agora para o meu médico, um por semana. Nada de besteira. Temer de madrugada assinou a escravidão. Bobagem. Deixa essas coisas. Deixa os mortos o quê? Enterrarem seus mortos. Já tem muita gente passando isso. Eu não estou aqui advogando o Temer, não. Sou contra. Estou por aqui com tudo isso aí. Não ilustro. Estou dizendo que deixe os mortos. Jesus Cristo, alguém foi a Jesus e disse assim: eu quero te seguir. Ele disse: mas eu vou ali sepultar meu pai. Jesus olhou para ele e disse: tem muita gente para fazer isso. Deixa os mortos sepultar o quê? Seus mortos. Eu mando o material. Primeiro,
Depois, o segundo, para fazer a pessoa refletir, você cria um grupo, você ora por essas pessoas, sem sair de casa. Você pode evangelizar uma pessoa onde? No Rio, São Paulo, né? Não sei aonde, Itapuã, né? Onde mora, você cria um grupo e começa a mandar material só para fazer ele entender o plano de Deus para a vida dele. Eu tenho um material prontinho, passo para você e você passa para o outro, amém? Dê o seu nome, pastor Rafael. Você vai gastar 5 minutos. Você precisa mandar um por um, não. Você cria um grupo chamado grupo de transmissão. Peça a Deus o nome dessas pessoas, mas peça perdão a Deus da seguinte maneira: perdão, Senhor, não pelo mal que eu tenha feito, mas pelo bem que deixei de fazer. Perdão porque eu sou um assassino, porque eu não mato, mas deixo morrer. Não vai haver mudança na tua vida. Você não vai ser melhor professor, melhor instrumentista. Nós estamos com uma igreja encharcada de membros que aderiram ao longo dos anos maus hábitos, uma formatação sem vida, sem autoridade nenhuma, membros que perderam o apetite até de ler e estudar a palavra de Deus, com discursos dos mais variados, para não vir à escola, para não evangelizar. Ser pastor em nossos dias, de maneira séria, meus irmãos, quase que impossível. Eu disse a meu irmão ontem: se eu pudesse, eu subiria, e até pedi ao Senhor para subir o mais rápido possível. Precisamos de uma reforma urgente, total, uma reforma na família, hábitos devocionais e melhor relacionamento em casa. Uma reforma no trabalho, onde você vai apresentar um testemunho positivo da fé entre os colegas. Uma reforma na igreja, em busca da unidade dos irmãos, em busca de um relacionamento mais estreito com Deus, a nível horizontal e vertical. Precisamos ter metas espirituais, estudo da Bíblia, devoção pessoal. Crentes que acordem de madrugada, que jejuem, que orem, que busquem ao Senhor. Precisamos influenciar a comunidade positivamente. Quando Cristo opera esse avivamento, irmão, a Bíblia diz assim: quando vocês deixarem de desenvolver culto emocional, a emoção, meus irmãos, passa, e vocês desenvolverem um culto racional, aí vocês vão ter 2 efeitos imediatos. Primeiro, quais são os 2 efeitos? Primeiro, você não vai se conformar igual aquele ali. Sabe qual é a grande filosofia da maioria? Deixa como está para ver como é que fica. Cruza os braços, deixa como está, isso não é comigo, não é problema meu. Deixa como está, mas aquele diz: não vai ficar não, porque se depender de mim. Sabe que quando disseram que ele ia morrer, sabe o que ele mandou? Tem hoje à noite, ele disse: eu prefiro uma masmorra com Cristo do que o palácio sem Cristo. Para mim é um inferno. Foi isso que ele mandou dizer ao Papa. A masmorra com Cristo para mim é um paraíso. O palácio sem Cristo para mim é o próprio inferno, porque queriam que ele revogasse e que ele voltasse atrás, e Roma ia colocá-lo num ponto dos mais altos. Imagine, Lutero voltou atrás, se arrependeu e disse que as 95 proposições ele estava o quê? Enganado. Mas ele não fez isso.
Deixa como está para ver como é que fica. Por último, o apóstolo Paulo diz assim: primeiro é que quando nós realmente temos uma renovação da mente, não nos conformamos com este mundo. E segundo o texto, e aí vocês serão capazes de não se conformar com o mundo e experimentar. Aí sim, vocês vão experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque para muitos a vontade de Deus é um estraga-prazer. É lógico, porque você ainda desenvolve culto emocional e não racional. E o racional envolve você todo, envolve a sua vida como inteiro, e não uma parte da sua vida. Essa minha parte da minha vida é uma parte secular. Você deixa de departamentalizar a sua vida. Você é o mesmo aqui, você é o mesmo no trabalho, você é o mesmo ali na padaria, você é o mesmo dirigindo o carro, você é mesmo o mesmo em todo lugar. Ontem eu me perdi lá na suburbana, na rua, procurando a casa de Vanessa e Fábio. Aí cheguei lá embaixo, tinha uma porção de gente. E aí, em primeiro lugar, Deus colocou um anjo que eu percebi que não era anjo, mas estava para lá de Bagdá. O senhor vai por aqui, mas uma gentileza, rapaz. Eu nunca vi tanta gentileza. E eu não sei o que. Eu disse: meu Deus, isso aí, né? Isso não doa, não. Mais à frente, parei em outro lugar. Aí tinha um pessoal. Aí eu disse: quem é que o senhor está procurando? Eu disse: Fábio e Vanessa. Aí um disse: esse Fábio é um evangélico? Eu disse: Deus tem misericórdia, vou dizer que é. Porque agora a gente tem medo. Porque a gente vai dizer assim: é evangélico? É aquele que diz os palavrões. Mas aí ele disse: ah, não, é um servo de Deus ali mesmo. Eles são crentes. É verdade. E eu chamei: vem cá, obrigado. A casa dele número tal, eles são crentes, e me deram boas referências. Eu disse: vem cá, agora você tem uma tarefa. Eu digo: qual é a tarefa? O senhor vai dar uma tarefa a mim? Sim, senhor. Peguei 10 folhetos. Cristo em breve voltará. Estava com minha esposa, estava ali, está me olhando. Você vai agora distribuir para toda aquela turma ali esses folhetos. Eu disse: vou fazer mesmo. Meus irmãos, a nossa igreja precisa de uma reforma agora. Está um problema seríssimo aí. Quem indicar para assumir posições de liderança aqui? A gente olha a igreja toda. Querida igreja do Senhor, irmãos dizendo à comissão: não posso, a epidemia do não posso, não tenho tempo, moro longe. Deixa como está para ver como é que fica. O problema não é meu, é teu. Que Deus possa trazer e soprar o que fez no vale dos ossos secos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus soprou e trouxe nervo, e trouxe pele, e trouxe vida, e de repente Ezequiel viu um movimentar dos ossos, juntando osso com osso, e a vida voltou. E Deus transformou o vale de ossos secos em vale de vidas cheias de vida. Que Deus promova esse grande milagre na minha, na sua, em nossas vidas, e que Deus promova uma grande reforma na Igreja Batista Filadélfia, primeira Igreja Batista de Salvador, e que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Oremos. Ó Pai amado, eu quero te bendizer pela vida do teu servo no passado, que nos inspira até hoje. Eu quero bendizer pela vida do teu servo, apóstolo Paulo, que não se conformou com o seu mundo. Eu quero te bendizer pela vida de Lutero, que não se conformou com o seu mundo.
com a sua patota, com o meio, com a Europa, vivenciando um cristianismo sem Cristo. E eu quero te pedir, ó Deus, que tu nos dê esse sentimento de inconformação com a nossa própria vida, que queiramos ou que desejemos, ó Deus, sermos melhores. Renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus.